Escândalo na vizinhança. Vizinho desvenda segredo e acaba com o casal. Ei, você aí. Já imaginou que seu vizinho pode ter uma vida secreta? Pois é, isso aconteceu de verdade. Estou prestes a contar uma história que vai deixar você de queixo caído. É sobre um bairro normal, como o seu, que escondia segredos inacreditáveis. Temos de tudo: espionagem, traição, crimes, tudo acontecendo bem debaixo do nariz de pessoas comuns. Antes de começarmos, me conta nos comentários qual é o maior segredo que você já descobriu sobre um vizinho. Garanto que a história que vou contar vai superar qualquer coisa que você tenha imaginado. Pronto? Então vamos lá. Tudo começou com Pedro, o vizinho que ninguém dava bola. Ele tinha um segredo que iria virar o bairro de cabeça para baixo. Tudo começou no bairro calmo de Pinheiros Verdes. As casas tinham cercas brancas e jardins bonitos. Na Rua das Acácias, número 27, moravam Maria e João. Maria, uma mulher bonita de 35 anos, dava aulas na escola perto de casa. Ela sempre estava bem arrumada, com cabelos loiros brilhantes e um sorriso amigável. João, um homem charmoso de 38 anos, trabalhava num escritório importante. Todos gostavam dele por ser simpático. Para os vizinhos, eles eram o casal perfeito. Nas festas do bairro, chegavam cedo, saíam tarde e ajudavam a organizar tudo. Nos fins de semana, passeavam juntos no parque ou faziam piqueniques perto do lago. Os outros moradores admiravam o casal. Olhem como João olha para Maria, diziam as mulheres tomando chá. E como Maria sempre apoia João, falavam os homens nas reuniões. Mas nem tudo era tão bom quanto parecia. Havia pequenas coisas estranhas. Às vezes trocavam olhares sérios, ou seus sorrisos pareciam falsos. Quando alguém chegava perto, paravam de conversar baixinho. Amigos que estão assistindo, as coisas nem sempre são o que parecem, não é? Neste bairro quieto, atrás das cortinas e portas bonitas, havia segredos escondidos. Esses segredos estavam prestes a aparecer e mudar a vida de Maria e João, e de todos os vizinhos. Quem poderia imaginar que esse casal tão bonito escondia coisas tão sérias? Na casa ao lado, no número 29 da Rua das Acácias, morava Pedro. Aos 42 anos, ele era um homem de estatura média, com cabelos grisalhos e óculos de armação fina. Os vizinhos o viam raramente, geralmente quando saía para trabalhar cedo pela manhã ou quando voltava à noite. Pedro era conhecido por sua quietude. Nunca participava das festas do bairro e raramente conversava além de um breve bom dia ou boa tarde. Muitos o consideravam apenas tímido ou antissocial. Alguns até sentiam pena dele, imaginando que devia ser solitário. O que ninguém sabia era que Pedro tinha uma mente afiada e olhos atentos. Atrás de suas cortinas sempre fechadas, ele observava. Cada movimento, cada conversa, cada detalhe da vida dos vizinhos não passava despercebido. Em seu quarto, transformado em um pequeno escritório, Pedro mantinha um diário detalhado. Nele, anotava suas observações, teorias e suspeitas sobre todos no bairro. Tinha uma memória impressionante para datas, nomes e eventos. Sua aparente falta de interesse na vida social era, na verdade, uma fachada cuidadosamente construída. Pedro sabia que quanto menos as pessoas notassem sua presença, mais à vontade ficariam para revelar seus segredos. O que os moradores de Pinheiros Verdes não imaginavam era que Pedro carregava consigo um segredo capaz de virar aquela comunidade de cabeça para baixo. Um segredo que ele guardava há anos, esperando o momento certo para revelar. À noite, quando as luzes das outras casas se apagavam, Pedro ficava acordado, planejando seu próximo movimento. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e um toque de malícia. Ele sabia que estava prestes a causar um terremoto naquele bairro aparentemente perfeito. Enquanto os outros dormiam tranquilos em suas camas, Pedro sorria sozinho, na escuridão. O tempo de revelar seu segredo estava chegando, e com ele, a paz de Pinheiros Verdes chegaria ao fim. A questão que pairava no ar era: estariam seus vizinhos preparados para a verdade que Pedro estava prestes a expor? Era uma quinta-feira à tarde, por volta das 15h30, quando Pedro notou algo fora do comum na casa de Maria e João.
O sol de outono lançava sombras longas sobre o bairro, e Pedro estava em seu habitual posto de observação atrás da cortina da sala. Ele viu quando Maria saiu apressada, jogando sua bolsa no banco do passageiro de seu carro vermelho e partindo com pressa. Normalmente, ela só voltava do trabalho às 18 horas. Então essa saída repentina chamou a atenção de Pedro. Cerca de meia hora depois, algo incomum aconteceu. As luzes da casa de Maria e João começaram a piscar de forma estranha. Não era o piscar aleatório de uma lâmpada com mau contato. Era um padrão. 3 piscadas rápidas, uma pausa, 2 piscadas longas, outra pausa, e então se repetia. Pedro franziu a testa, intrigado. Seus anos de observação nunca tinham revelado nada parecido. Ele pegou seu caderno de anotações e começou a registrar o padrão, marcando o tempo entre as sequências. A curiosidade o consumia. Seria um código, um sinal, ou apenas um defeito elétrico coincidente? Pedro sabia que investigar mais de perto poderia ser arriscado, expondo seu hábito secreto de observação. Mas a tentação era grande demais. Ele olhou para o relógio, 16h45. João normalmente só chegava às 19 horas. Pedro tinha uma janela de oportunidade. Com o coração acelerado, ele tomou uma decisão. Pegou sua câmera de longo alcance, normalmente usada para observação de pássaros, seu álibi para os vizinhos curiosos, e se posicionou estrategicamente em seu jardim dos fundos. De lá, ele tinha uma visão parcial da janela do quarto de Maria e João. As cortinas estavam entreabertas, e as luzes continuavam seu estranho balé. Pedro ajustou o zoom da câmera, suas mãos ligeiramente trêmulas com a adrenalina. Foi então que ele viu uma silhueta se movendo dentro do quarto. Não era João. Disso Pedro tinha certeza. A figura era mais baixa e se movia de forma diferente. Quem poderia estar na casa enquanto Maria e João estavam fora? Pedro começou a tirar fotos freneticamente, seu coração batendo tão alto que ele temia que os vizinhos pudessem ouvir. Ele sabia que estava cruzando uma linha, invadindo a privacidade de alguém. Mas algo lhe dizia que isso era importante, que poderia ser a chave para desvendar os segredos que ele suspeitava existirem naquela casa aparentemente perfeita. E agora, caros espectadores, o que vocês fariam no lugar de Pedro? Continuariam investigando, arriscando serem pegos? Ou recuariam, tentando esquecer o que viram? A decisão que Pedro tomou naquele momento mudaria para sempre o destino de todos no bairro de Pinheiros Verdes. Naquela noite, após o incidente das luzes piscantes, Pedro não conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com possibilidades e teorias. Às 3 da manhã, ele finalmente tomou uma decisão drástica. Pedro ligou seu computador, um equipamento poderoso que ele mantinha escondido em um cômodo secreto de sua casa. Seus dedos voaram sobre o teclado, executando comandos complexos. Anos de estudo em segurança cibernética, um passatempo que ninguém no bairro suspeitava, finalmente seriam postos à prova. Após quase 2 horas de tentativas, suor escorrendo por sua testa, Pedro finalmente conseguiu. Ele havia hackeado o sistema de segurança da casa de Maria e João. As imagens das câmeras de vigilância apareceram em sua tela, nítidas em tempo real. O que Pedro viu nas próximas horas o deixou boquiaberto. João, o marido aparentemente perfeito, entrava e saía da casa em horários estranhos, muitas vezes vestido de formas que não combinavam com seu personagem de executivo respeitável. Em uma cena particularmente chocante, Pedro viu João recebendo um homem misterioso às 2 da manhã. Eles trocaram um pacote, cujo conteúdo Pedro não conseguiu identificar. O diálogo, captado pelo áudio das câmeras, estava cheio de códigos e termos que Pedro não compreendia totalmente. Mas o mais surpreendente estava por vir. Numa noite de quinta-feira, Pedro viu João saindo de casa vestido como uma mulher, com peruca loira e salto alto. Ele entrou em um carro desconhecido e só retornou na manhã seguinte, voltando a seu visual habitual antes de Maria acordar. As gravações também mostraram João em longas conversas telefônicas secretas no porão, falando em línguas que Pedro não reconhecia. Em outras ocasiões, João passava horas digitando em um laptop, sempre olhando nervosamente por cima do ombro. Pedro assistiu, fascinado e horrorizado,
enquanto a imagem do vizinho perfeito se despedaçava diante de seus olhos. João claramente levava uma vida dupla, ou talvez tripla ou quádrupla. Ele parecia estar envolvido em atividades obscuras, possivelmente ilegais. À medida que as horas passavam e o sol começava a nascer, Pedro se viu diante de um dilema moral. Ele tinha nas mãos evidências que poderiam destruir não apenas o casamento de João e Maria, mas potencialmente expor atividades criminosas. O que Pedro faria com essas informações? Ele sabia que sua própria ação de hackear as câmeras era ilegal. Expor João poderia significar expor a si mesmo. Mas poderia ele viver com esse segredo, sabendo que sabia agora sobre o homem que todos consideravam um modelo de virtude? Enquanto o bairro acordava para mais um dia aparentemente normal, Pedro sentava-se imóvel diante de seu computador, o peso do conhecimento e da decisão pesando sobre seus ombros. O destino de muitas vidas estava, literalmente, em suas mãos. Nas semanas seguintes, Pedro mergulhou cada vez mais fundo no mundo secreto de João. As imagens das câmeras de segurança revelaram uma teia de enganos tão intrincada que Pedro mal podia acreditar. Em uma noite particularmente reveladora, Pedro observou João recebendo um grupo de pessoas desconhecidas em sua casa. Todos vestiam roupas escuras e falavam em sussurros. João os levou ao porão, onde permaneceram por horas. Quando saíram, carregavam malas que Pedro suspeitava estarem cheias de dinheiro ou algo igualmente valioso. Outras cenas mostravam João em ligações tensas, usando um telefone descartável. O carregamento chega na terça-feira. Ele dizia, em uma ocasião, certifique-se de que a costa esteja limpa. Em outra chamada, João parecia nervoso. Se a polícia descobrir, estamos todos acabados. Entendeu? Pedro também notou encontros regulares entre João e uma mulher misteriosa em um café do outro lado da cidade. Eles trocavam envelopes e conversavam em voz baixa, sempre olhando ao redor com cautela. Pedro se perguntava se seria um caso extraconjugal ou algo mais sinistro. As mentiras de João para Maria eram constantes e elaboradas. Ele inventava viagens de negócios, reuniões noturnas e compromissos de trabalho nos fins de semana. Pedro assistia, horrorizado, enquanto João praticava suas mentiras no espelho, aperfeiçoando cada detalhe de suas histórias falsas. Um dia, Pedro viu algo que gelou seu sangue. João estava no escritório de casa, digitando furiosamente em seu computador. Na tela, Pedro pôde ver brevemente o que parecia ser uma lista de nomes e endereços, junto com grandes somas de dinheiro. Seria uma lista de vítimas, cúmplices. Pedro não sabia, mas sentia que havia tropeçado em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava inicialmente. À medida que os dias passavam, Pedro sentia o peso de seu conhecimento crescer. Ele mal dormia, obcecado com as imagens que via e as possíveis implicações. João claramente não era o marido exemplar e cidadão modelo que todos pensavam. Ele estava envolvido em algo ilegal, possivelmente perigoso. Pedro se via diante de um dilema moral angustiante. Expor João significaria proteger a comunidade de whatever atividades escusas ele estava envolvido. Poderia salvar Maria de um casamento baseado em mentiras, mas também poderia colocar Pedro em perigo, tanto legal, por ter hackeado as câmeras, quanto pessoal, se João ou seus associados descobrissem. Por outro lado, manter o segredo significaria ser cúmplice silencioso dos crimes de João. Poderia Pedro viver consigo mesmo, sabendo que tinha o poder de fazer algo, mas escolheu não agir? Enquanto o bairro continuava sua rotina pacata, inconsciente do turbilhão sob a superfície, Pedro se debatia com sua consciência. Cada vez que via João sorrindo e acenando para os vizinhos, cada vez que ouvia Maria falando orgulhosamente de seu marido, Pedro sentia seu estômago revirar. A verdade pesava em seus ombros como uma âncora. Pedro sabia que sua decisão, qualquer que fosse, mudaria vidas para sempre, incluindo a sua própria. E você, caro espectador, o que faria no lugar de Pedro? Exporia a verdade, não importando as consequências, ou manteria o segredo, preservando a paz aparente do bairro? A decisão não é fácil, é? Durante uma semana inteira, Pedro mal conseguiu comer ou dormir. Sua mente estava em constante tormento,
debatendo os prós e contras de expor João. Ele passava horas andando em círculos em sua sala, murmurando argumentos para si mesmo, pesando as consequências de cada possível ação. Na noite de sexta-feira, uma tempestade violenta se abateu sobre o bairro de Pinheiros Verdes. Trovões ecoavam pelo céu, e relâmpagos iluminavam intermitentemente o quarto escuro de Pedro. Era como se o clima refletisse o turbilhão em sua mente. Sentado em frente ao seu computador, Pedro observava as gotas de chuva escorrerem pela janela. Seus dedos pairavam sobre o teclado, tremendo ligeiramente. Na tela, um e-mail estava aberto, endereçado a Maria, com um arquivo anexado contendo todas as evidências que ele havia coletado. O cursor piscava no botão Enviar, parecendo provocá-lo. Pedro fechou os olhos, lembrando-se de todos os momentos em que viu Maria sorrindo, orgulhosa de seu marido perfeito. Ele pensou nas crianças do bairro, que olhavam para João como um modelo a ser seguido. Pensou nos possíveis crimes que estavam sendo cometidos bem debaixo do nariz de todos. Um trovão particularmente forte fez Pedro pular. Naquele momento, como se o barulho tivesse quebrado algo dentro dele, ele tomou sua decisão. Com um movimento rápido, quase involuntário, seu dedo pressionou Enviar. O e-mail partiu, anônimo, protegido por várias camadas de segurança que Pedro havia meticulosamente implementado. Continha fotos, vídeos, transcrições de conversas, tudo o que Pedro havia coletado nos últimos meses. Assim que a mensagem de confirmação apareceu na tela, Pedro sentiu uma mistura de alívio e pavor. Ele sabia que havia acabado de acender o pavio de uma bomba que explodiria a vida aparentemente perfeita de Maria e João. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Pedro ficou acordado, imaginando o momento em que Maria abriria o e-mail. Ele visualizava sua expressão mudando de curiosidade para choque, depois para dor e raiva. Perguntava-se se ela confrontaria João imediatamente ou se guardaria a informação para si por um tempo. À medida que a noite avançava e a tempestade começava a diminuir, Pedro percebeu que não havia volta. O segredo estava exposto, a verdade estava prestes a vir à tona, e nada mais seria o mesmo em Pinheiros Verdes. Na manhã seguinte, o sol brilhava em um céu limpo, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas Pedro sabia que uma tempestade muito maior estava prestes a se formar no número 27 da Rua das Acácias. Ele se sentou junto à janela, observando a casa de Maria e João, esperando pelos primeiros sinais da explosão que ele havia detonado. O bairro acordava para mais um dia aparentemente normal, sem saber que estava prestes a ser sacudido até seus alicerces. E você, caro espectador, acha que Pedro fez a coisa certa? Como você reagiria se recebesse um e-mail anônimo expondo segredos chocantes sobre alguém próximo a você? O caos se instalou em Pinheiros Verdes na manhã seguinte. Tudo começou com um grito agudo vindo da casa de Maria e João, por volta das 7h30. Os vizinhos, ainda sonolentos, foram atraídos para fora de suas casas pelo som de vidro quebrando e portas batendo. Maria, ainda de camisola, seus cabelos geralmente impecáveis agora desgrenhados, surgiu na varanda gritando acusações. Mentiroso! Traidor! Ela berrava, enquanto João, parecendo menor em seu roupão, tentava acalmá-la. A senhora Oliveira, a fofoqueira do bairro, foi a primeira a chegar, ainda de chinelos e com rolinhos no cabelo. Ela assistia boquiaberta enquanto Maria jogava as roupas de João pela janela do segundo andar. Uma cachoeira de camisas sociais e gravatas caindo no gramado, bem cuidado. Você destruiu nossa vida! Maria gritava, sua voz embargada pelo choro. Todos esses anos, tudo mentira. João, desesperado, tentava explicar, mas cada palavra parecia apenas enfurecer mais Maria. Os encontros secretos, o dinheiro escondido, as identidades falsas. Como pôde? Ela soluçava. Aos poucos, uma multidão se formou na frente da casa. Vizinhos cochichavam, crianças apontavam, adolescentes filmavam discretamente com seus celulares. O casal perfeito, o modelo de Pinheiros Verdes, estava desmoronando diante de seus olhos. A situação atingiu seu clímax quando Maria, num acesso de fúria, jogou a aliança de casamento no rosto de João.
O anel ricocheteou em sua testa, deixando uma marca vermelha, antes de cair na grama. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. Nesse momento, uma viatura policial dobrou a esquina, sirenes ligadas. 2 oficiais saíram, olhando confusos para a cena. Recebemos uma denúncia. Um deles começou, mas foi interrompido por Maria apontando um dedo acusador para João. Prendam-no! Ela gritou. Ele não é quem diz ser. Ele é um criminoso. Os policiais, claramente despreparados para tal situação, trocaram olhares incertos. João, parecendo derrotado, apenas abaixou a cabeça. Enquanto os oficiais tentavam acalmar a situação e entender o que estava acontecendo, os vizinhos continuavam a chegar. O senhor Rodrigues, presidente da associação do bairro, tentava manter a ordem, mas era inútil. O escândalo era grande demais para ser contido. De sua janela, Pedro observava tudo, um misto de satisfação e culpa em seu rosto. Ele havia exposto a verdade, mas a que custo? Mas, queridos espectadores, vocês realmente acham que a história termina aqui? Oh, não! Este é apenas o começo. Porque enquanto todos estavam focados no drama se desenrolando na casa de Maria e João, ninguém notou o carro preto com vidros escuros que parou discretamente no final da rua. Dele, saíram 2 homens de terno, seus olhos escondidos por óculos escuros, observando a cena com interesse. Quem eram eles? O que queriam? E como sua presença mudaria o rumo desta história, já tão cheia de reviravoltas? O que vocês acham que vai acontecer agora? Quem são esses homens misteriosos? E qual será o próximo capítulo neste escândalo que abalou Pinheiros Verdes até seus alicerces? Enquanto o caos reinava na rua, os 2 homens de terno se aproximaram discretamente da casa de Pedro. Tocaram a campainha e, para surpresa de todos, Pedro os recebeu com um aceno de reconhecimento. Agente Silva, disse um deles, mostrando um distintivo. Bom trabalho. Está na hora. Nesse momento, Pedro saiu de casa, não mais com sua aparência habitual de vizinho recluso, mas com uma postura confiante e profissional. Ele caminhou em direção ao tumulto, seguido pelos 2 agentes. Atenção! Todos! Gritou Pedro, sua voz surpreendentemente autoritária. A multidão se calou, chocada com a transformação. Sou o detetive Pedro Santos, da Polícia Federal. Esta operação está em andamento há 2 anos. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Maria, ainda na varanda, olhava boquiaberta. João, por outro lado, empalideceu visivelmente. Pedro continuou. João Oliveira, ou devo dizer, Carlos Mendonça, você está preso por liderar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e fraude fiscal. Os policiais locais, agora entendendo a situação, se moveram para prender João, que não ofereceu resistência, parecendo derrotado. Esta investigação, Pedro explicou para os vizinhos atonitos, revelou uma rede criminosa que se estendia muito além de Pinheiros Verdes. João, ou Carlos, era apenas a ponta do iceberg. Nesse momento, mais viaturas chegaram à rua. Agentes saíram, dirigindo-se a outras casas do bairro. Para o choque de todos, vários outros moradores respeitáveis foram detidos. O senhor Rodrigues, nosso presidente da associação do bairro, era o contador da organização, Pedro revelou. A senhora Oliveira, nossa fofoqueira local, era na verdade responsável por lavar o dinheiro através de sua rede de salões de beleza. A cada revelação, os moradores ficavam mais chocados. O bairro perfeito, a comunidade modelo, era na verdade uma fachada para uma operação criminosa sofisticada. Maria, ainda em choque, desceu até a rua. Você sabia disso o tempo todo? Ela perguntou a Pedro, sua voz trêmula. Pedro assentiu com simpatia. Sinto muito, Maria. Você também era uma vítima nessa história. Não podíamos revelar nada até termos evidências suficientes para derrubar toda a organização. Enquanto os suspeitos eram levados, os moradores inocentes se reuniam, tentando processar o que havia acontecido. O bairro que eles pensavam conhecer tão bem havia se revelado um ninho de segredos e crimes. Pedro olhou ao redor, para as faces chocadas e confusas. Sei que isso é difícil de acreditar, ele disse.
Mas a partir de hoje, Pinheiros Verdes pode realmente se tornar o lugar que todos vocês pensavam que era. E assim, queridos espectadores, termina nossa história. Um lembrete de que as aparências podem enganar e que às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. O que vocês acham? Alguém suspeitou que Pedro era na verdade um detetive disfarçado. E como vocês se sentiriam se descobrissem que seu bairro tranquilo era na verdade o cenário de uma operação criminosa? Uau, que história, hein? Se isso te deixou de queixo caído, imagine seus amigos. Compartilhe agora e abra os olhos deles para os segredos obscuros que podem estar bem ao lado. E não perca nosso próximo bombástico vídeo. Até mais!